Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na santa presença do Senhor, amém? Sejam bem-vindos todos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que o Senhor fale ao seu coração nessa noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria saudar todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, com a paz do Senhor, com a gloriosa paz do Senhor. Nós tivemos um recado, a comunidade evangélica Restauração Plena está atravessando fronteiras. Eu mando um abraço para o pessoal da Nova Zelândia, que tem acompanhado os nossos cultos pela internet. Que a bênção do Senhor esteja com vocês. Aí nós amamos vocês, estamos com saudade. Uma distância muito grande nos separa fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos em nome de Jesus. A bênção do Senhor seja sobre vocês. Amém? Glória a Deus. É a palavra de Deus rompendo barreiras, né? Alcançando longas distâncias aí em nome de Jesus. Maravilha. Tem gente de, como é que chama lá a cidade? Perto de Franca, estão acompanhando os nossos cultos também. O pessoal de Franca. Então, a palavra do Senhor tem sido ministrada aos 7 ventos. Só não ouve quem não quer. Amém? Glória a Deus. Claro que existem palavras e existem palavras e existem palavras. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Um alerta para a igreja recente, para a igreja nova, a igreja que eu creio que vai subir com Jesus Cristo naquele dia. É a igreja que busca transformação, gente. É a igreja que busca mudança. É essa que realmente vai subir. A igreja que busca cura, muito boa. A igreja que busca prosperidade é muito boa. Mas a única que vai nos levar para o céu é aquela que busca a transformação do ser humano. Amém? Em nome de Jesus. Nós não podemos ser enganados nesses últimos dias aqui que são difíceis. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Provérbios. Depois de Salmos, vem Provérbios, o livro escrito por Salomão. Provérbios 21, capítulo 21, versículo 31. Provérbios 21, capítulo de número 31. Provérbios 21, versículo de número 31. Diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém? O cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a minha e a sua vitória, em nome de Jesus. Abra agora lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 1 João. 1 João, capítulo 5. Versículo de número 4. Capítulo 5, versículo de número 4. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nesse dia nas nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, na Tua presença, Senhor. Continua, Senhor, falando com o Teu povo. Eu sei que o Senhor já falou através da primeira ministração, já falou através dos louvores, da segunda ministração, pois continua, Deus, falando ao nosso coração. Nós vemos aqui, única e exclusivamente, Senhor, para ouvir a Tua voz. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos a Tua palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades e possa produzir em nós frutos, Senhor, que durem a eternidade, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus, porque Ele merece. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Esses dois textos que nós lemos, os dois falam de vitória. Vitória. E quem não gosta de vitória? Quem é que não gosta de vencer? Existe um ditado no mundo que o importante é competir. Mentira, né? Porque o que importa mesmo é a vitória. A competição é só carruagem. É só aquilo no meio que você vai usar para alcançar o quê? A vitória. Amém? Porque é o seguinte, só os vitoriosos são lembrados. Os derrotados caem no esquecimento. Ninguém lembra daqueles que amargam derrota. Todo mundo lembra dos vencedores. O campeão brasileiro do ano passado foi o Cruzeiro. Eu não sei quem foi, não me lembro quem foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Sabe por quê? Porque eles perderam. Quem perdeu, esquece. Esse negócio de você correr para não ganhar, isso é loucura. Nós estamos aqui, nós corremos atrás de Jesus porque nós queremos alcançar a vitória. É assim que funciona. É incrível a pessoa achar que vai entrar numa competição somente por entrar. A gente entra sempre com a expectativa e com a esperança de vencer. E todos nós vivemos em busca da vitória. Porque se eu perguntar aqui, quem precisa de uma vitória? A resposta vai ser uma só: eu. Todos nós precisamos de vitória. A gente sempre está em busca da vitória. Agora, se eu perguntar aqui, em que área da sua vida você precisa de uma vitória, aí a resposta vai ser divergente. Porque tem gente aqui que precisa de uma vitória na área financeira. Tem gente que precisa de uma vitória numa enfermidade. Tem gente que precisa de uma vitória na família, no trabalho, né? Na vida sentimental, no casamento, enfim. Uma série de áreas que nós precisamos de vitória. E a verdade é essa: nós sempre estamos em busca de vencer, de receber a vitória naquilo que nós necessitamos. E quando a gente fala de vitória, gente, a primeira pessoa que vem na mente é Davi. Pensa num cara vencedor. Davi tinha aliança com a vitória. Ele tinha um pacto com a vitória. Davi não andava abraçado com a derrota. Davi não estava nem aí para os perdedores. Todas as batalhas que Davi empreendeu, ele saiu vencedor. Tudo que ele pretendeu fazer, ele foi bem sucedido, porque a vitória era uma marca na vida de Davi. Ele vivia de vitória em vitória. Mas tem outro que pode nos ensinar muito, não sobre as vitórias, mas como se tornar um vencedor. Quem quer se tornar um vencedor aí? Porque preste atenção, existe diferença entre você viver uma vitória e você ser um vencedor. Viver uma vitória é uma vitória isolada. Você venceu nessa área, mas nunca mais você teve vitória nenhuma. E você se tornar um vencedor, não. É você manter a média, vencendo todos os obstáculos que surgirem no seu caminho. E essa pessoa é José. José foi um cara fantástico. E nos ensina muito a respeito de como ser um vencedor. Por quê? Porque ele começou totalmente desacreditado. Ninguém imaginava aonde José ia chegar. E isso faz dele um cara diferente. Por quê? No momento em que ninguém acreditava, ele tinha certeza de onde ele iria chegar, daquilo que ele iria alcançar. Ele não deixou de acreditar nenhum minuto. Todo mundo achava que ele não ia alcançar, mas ele tinha certeza do local aonde ele ia estabelecer a sua residência, que era no lugar de honra, no lugar de vitória. E para isso, gente, não foi fácil. Ele passou inúmeras dificuldades, mas ele nunca permitiu que as dificuldades, que as lutas e que as adversidades que surgiram no caminho interferissem ou fossem maior
do que a sua fé ou da convicção que ele tinha de que chegaria ao topo máximo. E hoje, o Senhor nos dá, através da vida de José, algumas atitudes que devem ser tomadas por aqueles que querem se tornar um vencedor em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai te dar estratégias, vai te dar meios para que você saia daqui e pare de amargar derrotas e passe a viver, na grande maioria, não vou dizer que nós não enfrentaremos luta e não teremos que amargar derrotas, mas a nossa média será de vitória em nome de Jesus. Primeira atitude a ser tomada: não aceite o sofrimento ou a derrota como destino para a sua vida. Preste atenção, não aceite o sofrimento e a derrota como destino para a sua vida. José, na sua trajetória de vitória, ele tinha um objetivo, ele tinha um ideal de vitória, mas nessa trajetória, a primeira coisa que ele enfrentou foi sofrimento e derrota. Primeira coisa, quando ele saiu para vencer, a primeira coisa que ele teve que enfrentar foi o quê? O sofrimento, a humilhação, e passou pela derrota. Preste atenção, ninguém é aprovado sem antes ser provado. José passou pela cisterna, foi vendido como escravo, mas ele não aceitou aquela condição como definitiva na vida dele. Ele sabia que aquele lugar não era dele. Aquele lugar que ele estava vivendo naquele momento, dentro daquela circunstância, não era para ele. Você não foi criado para o sofrimento, você não foi criado para a tristeza, você não foi criado para a dor, você não foi criado para viver em derrota. Uma coisa que nós temos que riscar da nossa mente e do nosso dicionário são coisas como assim, ó: eu não nasci com sorte. O meu nascimento foi um desastre. Eu não deveria ter nascido. Tem gente que fala, eu nasci para sofrer. Olha, eu tenho que me acostumar com essa vida, sabe por quê? Porque é o meu destino, é o meu karma, é a cruz que eu tenho que carregar. Gente, isso é mentira. Irmã, presta atenção. Risque essas palavras do seu dicionário, porque são pensamentos diabólicos que Satanás plantou na sua mente para te manter numa condição abaixo daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Olha o que o Senhor diz para você nessa noite. Está na palavra de Deus, Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Amém? Você está entendendo isso? Você é eleito de Deus, você é ungido de Deus, você é constituído como sacerdote do Senhor. Não acredite que Deus escreveu na sua história que você vai viver em derrota, que você vai viver em sofrimento, em dor, porque não foi isso que Ele escreveu para você. Isso foi a escrita do diabo na sua vida. E ele tem te mantido nessa condição. E ele tem te mantido numa condição que está muito longe daquilo que Deus determinou para a sua vida. Amém? Deus tem muito mais para você. Não foi isso que Deus escreveu quando Ele te constituiu, quando Ele te formou dentro do ventre da sua mãe. Deus escreveu para você dias de alegria, dias de vitória, dias de conquista, dias de bênção, um dia de aflição, mas Ele vai vencer essa aflição e vai continuar de vitória em vitória. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Tem a história de um sapo, interessante, um sapo recém-nascido, bebezinho ainda, e ele saiu desgarrado da mãe, meio doido, e caiu num buraco que para ele era fundo, pelo tamanho dele, pela idade dele, aquele buraco era fundo, e era um buraco, sabe, escuro, um buraco abafado, não tinha ventilação, mal dava para ver o céu, tinha lá um pouquinho de água, poucos insetos entravam naquele buraco, e ele ficou ali porque ele não conseguia sair. E ali ele foi crescendo até que se tornou um sapo adulto. Aí, um belo dia, um sapo andando distraído, caiu no buraco onde estava o sapo. Aí quando ele caiu no buraco, o sapo, dono do buraco, olhou para ele e falou: o que você é? Ele falou: sou um sapo, igual você. Ele falou: e o que você está fazendo aqui nesse buraco fedorento?
Ele falou, como buraco fedorento? Isso aqui é o melhor do mundo. Como o melhor do mundo? Eu venho lá de fora. Lá, olha, tem comida à vontade, lá tem água fresca, lá tem grama, lá tem sapa pra gente namorar. E você acha que esse lugar onde você mora, esse lixo de lugar, é o melhor? Aí ele falou, você está querendo me enganar. Você está querendo ficar com o meu lugar, porque esse é o melhor lugar do mundo. Não existe lugar melhor do que esse. Você está entendendo o que estava acontecendo na vida dessa criatura? Ele não conseguia ver nada melhor do que aquilo que ele estava vivendo. Aí o sapo falou para ele, bom, você eu não sei. Se você quer viver nessa vida medíocre, dentro desse buraco fedorento, onde você mal enxerga a lua e as estrelas, onde não tem ninguém para você namorar, você continua na vida que você está, porque eu vou embora. Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para fazer uma reviravolta na sua vida. Porque o buraco que você está não é lugar de habitação. A cisterna aonde você está não é o seu lugar de habitação. Ela pode até entrar no seu caminho, ela pode até um dia acontecer na sua história, mas ela não é o seu lugar de habitação. Sabe o que ela é? Uma leve e momentânea tribulação que vai produzir em você um peso de glória muito excelente, diz a palavra de Deus. Essa situação que você está vivendo não é para você continuar vivendo nela. Essa situação, você está sendo tratado, você está sendo forjado, preparado para o lugar que Deus reservou para você. Você entende isso? Amém? Em nome de Jesus, esse negócio de ficar amargando derrota, esse negócio de ficar sofrendo com problemas recorrentes que vêm anos e entra ano e sai ano e não muda, vai acabar em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos na casa do Senhor. O Senhor está aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que detém nas mãos o poder e o efetuar todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Não há nada que possa impedir o poder de Deus, a menos que você queira continuar no buraco. Aí é decisão. O sapo falou, você quer sair? Vamos junto. Mas se você não quiser, pode ficar, porque eu estou indo. Eu estou indo em nome de Jesus. Quem está indo, diga eu também. Em nome de Jesus. Vamos sair desse buraco aí. Segunda atitude. Pare de pensar como os outros. É incrível como as pessoas têm facilidade de se associar com perdedores, com derrotados, com fracos, com limitados. É incrível como as pessoas têm facilidade de andar junto com essas pessoas. Pensa aí, quantas vezes você já mudou os seus pensamentos, os seus objetivos e os seus caminhos por causa dos outros? Quantas vezes você estava determinado e por causa de alguém você mudou completamente o seu caminho? Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas. Corrieis bem. Quem vos impediu para não obedecerdes à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Gente, vocês estavam indo bem. Vocês estavam caminhando bem para um futuro brilhante, para um lugar de honra, para um lugar de vitória. Quem foi que fez vocês mudarem de caminho? Certamente não foi Deus. Uma amizade errada, um conselho errado, uma opinião errada pode comprometer completamente o seu futuro. Você não pode se deixar levar pelos outros, pelos pensamentos dos outros. Você não pode ser guiado. Olha, o crente, ele não pode ser guiado por modismo, por falsos ensinamentos, por sentimentos e pensamentos dos outros. Sabe por quê? Porque o que é bom para os outros pode não ser para você. E o que é ruim para os outros pode representar para você, sabe o quê? Um futuro brilhante. Pode representar para você a sua vitória. Quantas vezes você se deixou levar pela opinião dos outros e deixou de viver coisas grandes? Coisas fantásticas, você fala, pô, se eu tivesse ido, hein? Teria me dado bem. Teria prosperado. Teria vivido vitórias nessa área. Mas porque alguém comentou, porque alguém falou, você deixou de fazer. Quantas pessoas questionaram, eu imagino, a decisão de Abraão? Quando ele
ouvindo a voz de Deus, resolveu largar tudo e seguir a Deus para uma terra que ele nem sabia onde era. Imagine os amigos de Abraão. Abraão, o que você vai fazer, cara? Isso é loucura. Pô, aqui você tem casa, você tem família, você tem bens aqui, pessoas que trabalham para você. Você tem certeza que você vai sair desse comodismo todo para seguir um Deus que você nem sabe quem é, não sabe nem se existe, para uma terra desconhecida? Se Abraão tivesse ouvido a voz dos outros, ele não teria tido um caso íntimo com Deus, uma relação íntima com Deus. Ele não teria tido o nome dele escrito na Bíblia. E ele não seria conhecido para toda a eternidade como o pai de muitas nações. Mas sabe, ele simplesmente ouviu a voz de Deus. Segue-me. E ele fechou os olhos e seguiu o Senhor. Joquebede, a mãe de Moisés, se ela tivesse ouvido ou feito como as outras pessoas, entregue os filhos lá para os egípcios na época da matança das crianças, Moisés não teria crescido e Moisés não teria sido o libertador de Israel. Noé, se ele tivesse ouvido e ido pela cabeça dos outros, ele não teria construído a arca, não teria salvo ele e toda a sua família e a raça humana. Quantos deixam de seguir a Deus porque levam em consideração o que os outros pensam e o que os outros falam? Quantos deixam de dizimar, ofertar na casa do Senhor, de contribuir com a obra de Deus? Sabe por quê? Porque ouvem comentários de outras pessoas, simplesmente abandonam. Quantos deixam de vir à igreja por causa do que os outros falam? Por causa de pensamento dos outros. E pessoas, na maioria das vezes, pessoas que consideramos amigas, íntimas, de confiança, que na realidade são pessoas que têm um único propósito: de te tirar da presença de Deus e te comprometer o teu futuro. Muitas vezes essas pessoas são pessoas infelizes, pessoas frustradas, pessoas rancorosas, e que não querem que você viva aquilo que Deus tem, porque elas não vivem, elas não querem que você também viva. Ela está no buraco e ela não quer que você... Fica aqui comigo. Vamos ficar aqui nesse buraco. Esse buraco é o melhor do mundo. Aqui tem um pouco de água. Aqui de vez em quando passa um mosquito, a gente come. Fica aqui comigo. São pessoas que não querem que você avance, que você conquiste. O texto de Romanos 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Os irmãos de José, gente, fizeram de tudo para que ele acreditasse que ele era um sonhador frustrado, que ele era um derrotado, que ele era um Zé Ninguém, um Zé Bobão, um Zé à toa. Mas ele permaneceu, ele continuou buscando, ele não foi pela cabeça dos irmãos. Por isso, meu irmão, não se deixe ser guiado pelos pensamentos dos outros. Pense naquilo que Deus quer que você pense. E seja guiado pelos pensamentos de Deus. Sabe por quê? Sabe quais são os pensamentos de Deus para a sua vida? Pensamentos de paz e não de morte. Para que você tenha o fim que você deseja. Que fim você deseja? A cura é o que vai acontecer. Que fim você deseja? A ressurreição da sua família? É isso que vai acontecer. Que fim que você deseja? Ser bem sucedido financeiramente? É isso que vai conceder. Porque o Senhor vai conceder o desejo do nosso coração em nome de Jesus. Terceira atitude: mantenha vivo o seu sonho. Ter sonho, objetivo, preste atenção, é extremamente importante para nós. Por quê? Porque é Ele que nos impulsiona. São os nossos objetivos e os nossos sonhos é que nos motiva. É o que faz com que a gente levante todas as manhãs e levanta e luta e batalha porque nós temos objetivos, nós temos sonhos a serem realizados. Preste atenção. Quando você chega para uma pessoa e diz a ela: o que você quer ser? Aí ela fala assim: eu não sei. Pode prestar atenção. Essa pessoa, ela não se esforça, é uma pessoa que normalmente não estuda, é uma pessoa que não tem muita ligação com o trabalho, ela não se firma em serviço nenhum. Sabe por quê? Porque ela não tem objetivo, ela não tem sonho. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar bastante novo, eu devia ter uns 13 anos de idade,
E eu trabalhava numa bicicletaria. Era longe da minha casa, eu morava no bairro do Limão, a bicicletaria era lá na Cachoeirinha. E eu ia a pé para lá trabalhar. Porque eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo de comprar um mobilete na época. E eu ia lá trabalhar. Saía da escola, comia, ia eu a pé. Um sol miserável. Ia até lá a Cachoeirinha, trabalhava, saía de lá de noite. Porque eu tinha um objetivo. Aquele objetivo me impulsionava. Aquele objetivo me fazia lutar para conquistar. Você está entendendo isso? É o sonho que nos faz andar. É o sonho que nos faz caminhar. Você, às vezes, nós olhamos para pessoas que são bem-sucedidas, que se tornaram pessoas realizadas, e a gente fala, caramba, hein, meu? Legal, né, meu? Mas é um cara de sorte. Nem sempre. Nem sempre. Porque é o seguinte, a história do Ayrton Senna é muito interessante. Porque Ayrton Senna ele foi um campeão mundial que quebrou todos os recordes, conquistou a admiração do povo mais exigente da terra, que são os japoneses. Eles tinham verdadeira admiração pelo Ayrton Senna. Isso foi por acaso? Você acha que Deus olhou para ele e falou, pô, vou fazer de você um cara bem-sucedido, vou fazer de você um campeão? Não foi. Olha a história desse camarada. Diz que quando ele era criança, ele mesmo fazia os carrinhos de rolemã dele. E ele descia as ribanceiras e se machucava e se arrebentava todo com o carrinho e subia arrastando aquele carrinho subido acima. Diz a história dele que quando ele corria no kart, ele abriu mão de brincar com os amigos, ele abriu mão de videogame, ele abria mão de ir para o McDonald's, de passear, de viajar, de ir para parque, tudo para treinar. Aí perguntavam para ele, mas por que tudo isso? Aí ele falava, porque eu tenho um sonho. E um dia eu vou ser campeão de Fórmula 1. Você está entendendo, gente? É sonho. Você precisa ter um foco. Você precisa ter um objetivo. Você não pode ser uma mente vazia. Alguém que anda por andar. Aonde vai o povo? Nós vamos junto. Não. Nós somos diferentes. Nós temos objetivos. E o Senhor vai te honrar. E o Senhor vai te sustentar. E o Senhor vai te colocar de pé. E o Senhor vai te conduzir em vitória em nome de Jesus. Tem a história do Cafu. Todo mundo conhece o Cafu, jogador de futebol. O cara, quando era novo, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas ninguém queria que ele fosse. Todos os clubes que ele fez peneira, que ele fez teste, foi reprovado. Teve até quem disse, ô menino, vê se vai arrumar um emprego e ajudar sua família, porque você não tem futuro no futebol. Você não vai ser nada no futebol. Ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho. O camarada é conhecido no mundo inteiro, jogou nos maiores times do mundo. Sabe por quê? Porque ele não desistiu do sonho. Ele não desistiu do sonho. Muitas vezes o que acontece é que nós temos sonhos, nós temos projetos, mas a dificuldade algumas vezes sufoca esse sonho. Interrompe, aborta o nosso projeto. Pô, eu tenho um sonho de viajar. Pô, mas minha situação não permite. Então eu me acomodo nessa condição de minha situação não permite e não realizo o meu sonho e o meu projeto. O Senhor está aqui nessa noite para realizar os seus sonhos e os seus projetos em nome de Jesus. Eu vi uma reportagem interessante essa semana, sexta-feira. Meninos que estavam dormindo na frente do prédio lá onde estão liberando o FIES para financiamento da faculdade. E aí o repórter perguntou para ele, pô, você tem dormido aqui? Ele falou, estou dormindo aqui. Ele falou, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter como estudar. Porque eu não tenho condição de estudar. Mas eu quero estudar. Mas eu quero me formar. Eu quero frequentar a universidade. Então eu vou ficar aqui até eu conseguir o financiamento. Sabe por que ele fazia aquilo? Sabe por que ele dormia na fila? Sabe por que ele enfrentava a dificuldade? Porque ele tinha um objetivo e ele queria alcançar esse objetivo. Agora, quando a dificuldade vem, quando a limitação acontece e a gente simplesmente olha para a nossa limitação, para as nossas fraquezas e começa a chorar, e começa a murmurar, e começa a colocar a culpa. Sabe por que eu sou assim? Por causa dos meus pais que não me ajudam. Eu tenho uma sobrinha que foi criada pela minha mãe. E um dia ela chegou para mim e falou, eu quero fazer faculdade. Eu falei, nossa, que legal. Você paga para mim? Eu falei, que isso?
Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou pagar para você? Não tenho. Aí a minha filha falou um dia, eu quero fazer faculdade. Sabe o que ela fez? Correu atrás, se virou, trabalhou, arrumou financiamento, pagou até outro dia, mas ela está formada. Sabe por quê? Porque ela não deixou que a dificuldade interrompesse o projeto e o objetivo dela. Você está entendendo isso, gente? É muito fácil eu colocar a culpa nos outros. É muito fácil eu colocar a culpa do meu fracasso, da minha incompetência, da minha falta de vontade nos outros. Sabe por que eu não compro casa? Porque meu pai não me ajuda. Sabe por que eu não tenho carro bom? Porque meu pai não me dá. Sabe por quê? Corre atrás, gente. Corre atrás. Você tem o maior aliado de todo mundo, que é Jesus do seu lado. Você com Jesus é maioria. E não há nada que você deseje que você não vai conquistar se Jesus estiver nesse negócio. José teve um sonho. E apesar de todas as lutas, ele não desistiu. Ele acreditou, se esforçou, superou muitas vezes o próprio limite. Ele teve que superar para viver aquele sonho. Preste atenção. Quando nós sonhamos alguma coisa, ou quando nós estabelecemos objetivo nas nossas vidas, nós, os privilegiados, nós não estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque o Senhor está junto com você. O Senhor faz parte desse sonho em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que todos aqueles que têm projeto, todos aqueles que têm sonho nesse lugar, vão se realizar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o seu aliado. E sabe quem vai financiar esse projeto? Ele vai financiar para você em nome de Jesus. Quarta atitude. Seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário. Preste atenção, seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário. Em 1 Timóteo 1 diz assim: e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Fidelidade. Jesus disse: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste colocado, ou melhor, foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Preste atenção. Nós somos fiéis a muitas coisas. Nós somos fiéis ao nosso time do coração. Fala para o corintiano virar palmeirense, ele briga. Fala para o palmeirense virar corintiano, ele briga. Sabe por quê? Porque ele é fiel ao time. Ele é fiel. E nós somos fiéis. Nós somos fiéis à amizade. Nós somos fiéis ao trabalho, nós somos fiéis às contas que nós temos que pagar, nós somos fiéis a tanta coisa, mas nós somos fiéis a Deus? Será que nós somos fiéis a Deus? Preste atenção, ser fiel é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que fazer um servicinho ou outro na obra de Deus. Ser fiel começa no chamado de Deus para a sua vida. Todos nós temos um chamado para o reino de Deus. Uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para evangelizar, outros foram chamados para cantar, outros foram chamados para tocar, outros foram chamados para suprir a obra de Deus. Tem gente que foi chamado, pô, mas eu não tenho chamado nenhum, não sei cantar, não sei lavar, não sei passar, não sei fazer, não sei acontecer. Mas você foi chamado para suprir a obra de Deus. Todos nós temos um chamado e nós precisamos ser fiéis a esse chamado. Ser fiel é não parar na primeira luta, é não retroceder, é ser humilde, ser bom testemunho, ser paciente, obediente, é confiar em Deus, é ser cooperador, é ter prazer na obra e no reino de Deus, é ter amor à igreja, é amar a Deus acima de qualquer coisa. Estamos sendo fiéis? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus? E olha, sabe que tipo de fidelidade que toca direto no coração de Deus? É aquela que é mais difícil da gente ser fiel. É essa que Deus agrada. É essa que toca direto no coração de Deus. Aquela que é mais difícil. Eu não consigo ser fiel nesse negócio. É essa aí que Deus fica esperando. É nessa que eu estou esperando você ser fiel. A sua bênção está condicionada nesse ponto. Eu estou aguardando você ser fiel nisso aí, para eu abrir as janelas dos céus e derramar sobre você todas as minhas bênçãos. José se manteve fiel numa das mais difíceis provas. Era um rapaz na flor da idade, longe de casa, longe da família, longe dos pais, longe de todos aqueles que o conheciam.
Era um camarada, era uma situação que dificilmente ele seria descoberto. Era uma situação que, olha, ele não sofreria dano algum. Foi quando a mulher de Potifar se aproximou de José e disse: deita comigo. Foi nessa hora. Olha, eu creio que foi prova difícil. Foi coisa assim que ardeu na alma do cara. Imagina o cara, testosterona a 1000 por hora, novão, malhado, né? Chega a mulher de Potifar e diz: deita comigo. Sabe o que ele fez? Simplesmente ele rejeitou aquela oferta para se manter fiel a Potifar e a Deus. Se manteve fiel. Agora, quais são os benefícios para aqueles que se mantêm fiel a Deus? A fidelidade de Deus, ela gera prosperidade. Quem quer ser próspero aí? Fidelidade de Deus gera prosperidade. Olha que diz Provérbios 28. O homem fiel abundará em bênçãos. O homem fiel, a mulher fiel, terá bênção em abundância. Bênçãos sem medidas para os fiéis. Olha só que coisa linda. A fidelidade a Deus, ela gera felicidade, ela gera provisão, ela gera honra e ela gera vida eterna. Fidelidade a Deus, fidelidade ao seu chamado, fidelidade à obra de Deus. É isso que o Senhor espera de você. E não adianta, você pode ser fiel em 10, faltou aquela que é a mais difícil, é aquela que te pega, é o calcanhar de Aquiles, né? Jogador de futebol não pode ter calcanhar de Aquiles, porque senão ele não consegue pisar no chão. É isso, é o mais difícil, é essa que Deus está esperando que você seja fiel. Quinta atitude: não tenha medo de onde Deus vai te colocar. Muitas vezes, a primeira visão da onde Deus quer nos colocar assusta. Às vezes você fala assim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar com isso aqui? Eu já contei aqui o testemunho, a primeira vez que eu fui fazer um casamento. Nós abrimos a igreja e estava indo uma bênção, tal, um irmãozinho da igreja cismou de casar com a menina da igreja e me chamar. Ele queria que eu fosse fazer a cerimônia do casamento. Só que esse casamento, os pais deles eram da igreja batista tradicional, a batista rica, do Sumarezinho. Só nata que vai lá, só top, né? Lá só vai Mustang, só vai sei lá, só. E eu Fusca. E ele queria que eu fizesse. Eu ainda falei para ele, falei: rapaz, deixa o pessoal lá fazer, vai agradar seu pai, vai agradar sua mãe, deixa eles fazerem. Ele falou: não, eu quero que você faça, você é o meu pastor, eu quero que você faça o meu casamento. Eu falei: bom, então vamos lá. Chegou no dia do casamento, eu falei para ele, eu preciso ir lá no salão para ver onde é que é, para ver esse negócio de som, microfone, como é que vai ficar, deixar ligado direitinho. Ele falou: vamos lá. Chegamos lá de tarde no salão, salão na Lapa, chique pra caramba ali na Rua Clélia. E eu cheguei lá para instalar o microfone, para deixar arrumado onde ia ficar, tal, direitinho, porque era a minha primeira vez. Entende como é que é? Foi um desafio tanto. E aí eu cheguei lá para arrumar, a tiazinha estava arrumando, e eu me passando fio, ele falou: você está me atrapalhando. Eu falei: senhora, me perdoa, me desculpa, eu só vou passar o fio aqui, já vou embora, é coisa rápida. Qual que era a minha preocupação? Sabe quem ia no casamento dele? Todo o povo da igreja do Sumarezinho. Os pastores, aqueles irmãos de 20, 30 anos da igreja. Os padrinhos dele, só o pessoal da alta lá do Sumarezinho. Aí, chegou o dia do casamento, a hora do casamento. Tomei a minha posição. Falei: o Senhor me coloca em cada saia justa, né? Aí começa a entrar o povo. Quem que chega do meu lado? O pai dele, bem do meu lado. Olha a prova, porque o pai dele e a mãe dele não queria que eu fizesse, queria que o pessoal da Sumarezinho fizesse. Aí, do meu lado, ele, a esposa e tal, e aquele povo todo, e nós começamos a fazer a cerimônia. Gente, foi porque é de Deus, porque a gente se coloca nas mãos do Senhor e Deus age através das nossas vidas.
glória a Deus, foi uma grande bênção. O pessoal todo elogiou a cerimônia, foi um negócio fantástico, foi de Deus mesmo, não foi meu, não foi mérito meu, não foi nada. Eu simplesmente naquela hora desapareci, e foi Deus e o Espírito Santo que conduziu tudo o que aconteceu ali. Eu me coloquei só na condição de fiel. Então foi um desafio que a princípio para mim era algo que eu não conseguiria superar, que eu não conseguiria enfrentar. E Deus me conduziu naquela condição. Olha, a tiazinha que quase me enxotou de lá, quando terminou a cerimônia, ela veio e me deu um abraço. Você nem falou que você era o pastor? Se eu soubesse que você era o pastor. Você vê como é que as pessoas se enganam, né? Pela aparência. A gente tem esse hábito, né? De julgar pela aparência. Mas olha, preste atenção. O que Deus tem para fazer na sua vida, e a colocação que Deus tem para você, é coisa que você jamais sonhou. Por isso, não tenha medo da onde Deus vai te colocar, daquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Por isso, não deixe que as deformações que o mundo colocou na sua vida, não deixe que comentários, não deixe que acusações, não deixe que o seu passado impeça você de viver as coisas grandes que Deus tem para fazer em você. Não permita que nada disso. José chegou para Faraó, quando o Faraó teve o sonho, e todo mundo sabe qual é o sonho, né? Das vacas gordas e vaca magra. Vaca gorda, a vaca magra comeu a gorda, a espiga velha que comeu a espiga bonita. Era 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José chegou para Faraó e falou: Faraó, é o seguinte, cara, esse sonho é coisa simples, está duplicado porque Deus tem pressa, mas é 7 anos de muita fartura e 7 anos de fome. E José falou para Faraó: faz o seguinte, constitui um cara inteligente aí, um cara pegada, e põe ele como chefe para administrar esses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome tenha e sobeje mantimento no Egito. Aí o Faraó olhou para José e falou: você, José, quer assumir esse cargo aí? Quer pegar essa boca aí? Aí José falou: pô, não posso, hein, Faraó? Pô, sinto muito, chefe, gostaria muito, mas para mim não dá. Sabe por quê? Porque eu não estudei. Meus pais não me ajudaram a estudar. Eu nunca tive um trabalho bom. Eu sempre tive uma vida sofrida. Podia ser a oportunidade da minha vida essa, mas para mim não dá. Eu sinto muito, mas não dá. Olha, o máximo que eu administrei foi a cadeia. E a casa do Potifar? Nunca administrei nada tão grande. Não. Sabe o que José disse? Quando o Faraó: José, você pega esse negócio aí, príncipe do Egito, dinheiro, casa boa, Ele falou: só se for agora, só se for nessa hora aqui. Sabe por quê? Porque se Deus abriu essa porta para mim, Ele vai me sustentar nesse negócio aí também. Se Deus me colocou nesse lugar, Ele vai me abençoar também. Você está entendendo isso? Muitas vezes a gente olha para nós e não se acha em condição de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Se tinha um cara que não tinha condição de viver aquilo, era José. José estava lascado. Ele foi tirado da prisão para falar com o Faraó. 2 anos preso injustamente. Mas ele permaneceu e falou: pode deixar comigo, porque sou eu mesmo que vou administrar essa terra aqui em nome de Jesus. Amém! Em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes reservadas para nós. Sabe o que depende? Do nosso eis-me aqui. Estou aqui para o que der e vier em nome de Jesus. Sexto, elimine da sua vida tudo aquilo que rouba as suas forças. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, cansados, querendo desistir, desestimulado. Sabe o que isso é muitas vezes? É resultado de um acúmulo de pequenas situações. Fofoca, confusão, cobrança demais, falatório, sabe, muitos compromissos, e isso acaba esgotando, isso acaba minando as nossas forças. Sabe o que você precisa? Atacar de frente todas estas coisas que estão provocando em você esse desgaste. Muitas vezes nós vemos assim: nossa, meu casamento está desgastado, acho que nós estamos precisando rever as nossas... Como é que é o papo que o pessoal fala? Discutir a nossa relação. Nós precisamos discutir a nossa relação.
Porque as coisas vão vindo, situações, problema, é filho, é prestação, é falta de dinheiro, uma série de coisas, e acaba realmente causando um desconforto. Nessa hora, sabe o que a gente precisa fazer? É bater de frente com esse negócio. Nós precisamos vencer esse negócio, tudo aquilo que está nos desgastando. Muitas vezes, problemas mal resolvidos. Problemas que você não resolveu e deixou lá de canto, sem solução. Muitas vezes isso aí está minando as suas forças. Por isso, a melhor coisa a fazer é quando o gigante se levantar contra você, você passa a mão em 5 pedras, passa a mão no estilingue e vai para cima desse gigante aí em nome de Jesus. Vamos vencer, ou mata ou morre de uma vez. O negócio é resolver essa história. Não dá para ficar empurrando com a barriga. Surgiu o problema, vamos resolver essa história aí. Vamos sentar e vamos botar os pingos nos is e vamos acabar com essa história em nome de Jesus. José foi jogado na cisterna. Ao invés dele ficar lá chorando, se lamentando, sabe o que ele fez? Começou a gritar: me tira daqui, eu preciso sair daqui, vocês estão com brincadeira comigo, me tira desse lugar aqui. Ele foi para cima do problema. Quando ele foi vendido como escravo, ele enfrentou essa situação de frente também. E sabe o que ele fez? Se tornou o melhor escravo da casa de Potifar. Ele não ficou se lamentando, ele não ficou amontoando derrota, ele simplesmente foi e enfrentou a situação. Quando ele foi preso injustamente, ao invés dele ficar murmurando, ao invés dele ficar reclamando, ao invés dele ficar botando a culpa nos outros, ao invés dele ficar fazendo um monte de coisa, sabe o que ele fez? Ele enfrentou aquela situação de frente. E sabe o que ele fez? Tomou conta da prisão e de todos os presos. Ele não permitiu que o desprezo, que a humilhação, que a injustiça roubasse as forças. Sabe por quê? Porque ele tinha um objetivo e nada o iria parar em nome de Jesus. Ele não permitiu. Percebe que como Deus, ou melhor, com Deus, não há nada que possa te resistir? Você percebe que você do lado de Deus, você sai da prisão, você sai da cisterna, você sai da humilhação da escravidão e é colocado como príncipe do Egito? Você percebe que você com Deus é a maioria, sabe por quê? Porque muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus, Ele a cada manhã renova as nossas forças. Ele nos enche de ânimo, de esperança, de garra. O Senhor nos compara com uma ave fantástica, que é a águia. A águia é uma ave tremenda, é uma ave respeitada. É uma ave que só voa nas alturas. Ela é capaz de viajar quilômetros e quilômetros. Ela é capaz de viajar dias. Se ela pegar uma corrente de ar quente, ela viaja dias sem sequer bater as asas. E quando vem a tempestade, se ela não consegue romper a tempestade, ela voa por cima dela. Você vê que Deus nos compara com alguém que supera todo e qualquer obstáculo. Por isso, elimine tudo aquilo que está te desgastando, que está tirando as tuas forças, que está te colocando para baixo, te deixando triste, deprimido, caído. Sabe por quê? Reserve essas forças, esse ânimo, essa coragem, para tudo aquilo que Deus tem reservado para você, para as conquistas maiores, para as bênçãos que você vai viver, para as maravilhas que Deus reservou para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te chama nessa noite para uma reviravolta. Deus te chama nessa noite para você fazer as pazes com a vitória. De repente existe um problema recorrente na sua vida, que há anos você vem arrastando ele. Essa coisa que te deprime, que te deixa para baixo, que te deixa triste, que mina muitas vezes as suas forças, que te deixa desanimado. Hoje é dia de romper com tudo isso. Sabe por quê? Porque hoje nós aprendemos a ter relação, a ter aliança com a vitória em nome de Jesus. Amém? O Senhor te trouxe aqui nessa noite com um propósito especial de que tudo aquilo que era servia de derrota na sua vida será transformado em vitória em nome de Jesus. Eu não sei o tamanho da sua cisterna, eu não sei o tamanho da prisão, é o tempo que você está nela, mas hoje o Senhor te chama para te colocar no lugar de honra em nome de Jesus. Amém? E não há nada e nem ninguém que poderá te resistir todos
todos os dias da sua vida, diz o Senhor. Amém? Fique de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Sabe qual palavra que é boa para a minha vida? Aquela que eu guardo e ponho em prática. Essa é a palavra que faz efeito. É essa palavra que se transforma em bênção. É essa palavra que se transforma em milagre. É aquela que eu guardo e pratico em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor e Pai de Jesus, nós ouvimos, Deus, a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela é alimento para as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que ela é remédio para as nossas enfermidades. Sabemos, Senhor, que ela é esperança aonde não há mais esperança, Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando agora neste povo, Senhor. Um povo, Senhor, que muitas vezes entrou aqui nessa noite com um problema recorrente, Senhor. Com um problema que há anos vem se arrastando. Senhor, derrotas, ó Deus, em nome de Jesus, muitas vezes na área financeira, na área sentimental, na área familiar, meu Deus, derrota, Senhor, que insiste em permanecer. Situação, Senhor, em nome de Jesus, onde o diabo colocou estas pessoas e elas não conseguem mudar, elas não conseguem sair. Eu sei que o Senhor tem o melhor reservado para cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem o melhor reservado para este povo. Eu sei que o seu pensamento para este povo é um pensamento de paz. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando agora em cada um desses corações, que eles possam nesta noite, Senhor, romper com essa situação definitivamente, dizer verdadeiramente: eu vou lutar e vou vencer, porque o Senhor é comigo. Eu rejeito esta condição na minha vida. Eu não aceito mais viver amarrado, preso a esta condição de derrota, porque eu sirvo a um Deus de vitória. Deus está aqui, o Senhor está neste lugar, e Ele te trouxe aqui com um propósito estabelecido de mudar verdadeiramente a sua história. Você não vai ser mais como José, um José ninguém, onde todos achavam que não ia chegar a lugar nenhum. Você tem um propósito, você tem um objetivo, e você vai alcançá-lo pela glória e pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Seja qual for o seu sonho, seja qual for o seu objetivo, em nome de Jesus, essa noite é a noite em que o Senhor te tira desta prisão, é a noite em que o Senhor te tira desta condição de derrota e te coloca no lugar de honra, em nome de Jesus. É nesta noite que você faz as pazes com a vitória. Você não será mais envolvido e nem guiado por comentários. Você não será mais envolvido e nem guiado pelas deformações do passado, por aquilo que você viveu lá atrás, mas você será guiado pelo poder e pela glória do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo pelo nome poderoso de Jesus que você vai viver coisas que você jamais sonhou que pudesse viver. Deus vai te colocar em lugares que você jamais sonhou que pudesse ocupar, em nome de Jesus. O Senhor te constituiu nesta noite como cabeça. Creia, creia, receba no seu coração, receba no seu espírito, porque hoje é a noite em que o Senhor muda essa história, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus sonhos e os teus projetos, e declaro pelo nome poderoso de Jesus que todos eles serão realizados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua esperança não será frustrada, a sua fé não será frustrada. Ainda que o mundo diga não, o Senhor nessa noite te diz sim. Ainda que para o mundo você esteja desacreditado, ainda que para o mundo ninguém acredite que você possa chegar, pois nessa noite o Senhor te toma pelas mãos e te conduz em triunfo, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e declaro que a sua derrota já não é mais sua, e a vitória do Senhor entra pelas portas da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.